Gostaria de seguir, então, hoje com esse tema das fibras. Então, recapitulando, semana passada eu falava, né, que existem aí fibras artificiais, sintéticas e naturais, e que o tingimento natural, ele não colore satisfatoriamente as fibras sintéticas, o que faz, inclusive, muito sentido, porque nessa busca de produtos mais sustentáveis, não cabe o uso de fibras sintéticas aí derivadas do petróleo, devido a toda essa problemática de levar centenas de anos para se degradar, não serem recicladas satisfatoriamente. E aí eu gostaria então de falar mais dessas fibras naturais, assim, aprofundando fibra a fibra. E hoje então eu escolhi falar do algodão. E por que o algodão? Bem, ele é a fibra natural mais produzida no mundo, mais consumida no mundo. Então, o algodão aí está presente numa série de produtos, no vestuário. Então, quando se fala em fibras naturais, a grande estrela é o algodão, mas ao mesmo tempo que ele é uma fibra natural, e isso é excelente sob o ponto de vista de um descarte posterior, ou seja, ele leva aí em torno de 3 meses para se degradar. Apesar disso, o cultivo do algodão traz problemáticas ambientais. Já falei diversas vezes aqui, né? O cultivo do algodão consome 20% de todo o agrotóxico que é produzido no mundo. E afora isso, a gente tem outras problemáticas da agricultura convencional em questão de monocultivos, de uso de transgênicos para amenizar um pouco o uso de agrotóxicos, mas que na prática não se traduz a uma redução significativa desse uso. E os transgênicos têm aí problemáticas que as pessoas às vezes passam por cima. No Brasil, por exemplo, a gente tem cultivares selvagens de algodão. E quando a gente cultiva uma planta transgênica em regiões onde há cultivares selvagens, não é difícil que ocorra uma polinização cruzada e que os genes dessa planta que foi geneticamente modificada transfiram para as cultivares nativas, traz problemas que a gente chama de erosão genética, ou seja, a gente vai perdendo genética, além da possibilidade de estar inserindo aquele gene mutante, está transferindo para as nossas cultivares selvagens e a gente está aí perdendo a genética. E por que que isso é importante, né? Manter essas populações selvagens. A gente vive aí a agricultura, né? A produção de pouquíssimas culturas no planeta. E isso é muito ruim porque num cenário de mudanças climáticas, que a gente precisa encontrar genética mais adaptada às futuras mudanças, a gente perder genética é um risco. E tanto é um risco que países ricos, países europeus, têm bancos. A Noruega, por exemplo, tem um banco genético aí com centenas de sementes e propágulos de plantas a fim de manter essa genética para minimizar esses riscos. Inclusive a Embrapa, Clima Temperado aqui no Sul, e acredito que outras entidades do Brasil já depositaram nesses bancos de sementes, bancos de propágulos, muitas espécies, muitas cultivares, enfim, geralmente de interesse alimentar para garantir a segurança alimentar nesse aspecto. Voltando então aqui para as fibras, para o algodão especificamente, na última safra o Brasil ele conquistou o 5º lugar como maior produtor de algodão no mundo e também passou a ser o 2º maior exportador da cultura. O maior produtor mundial é a Índia, mas o Brasil tem aumentado a sua produção de algodão aí significativamente. Bom, a produção, né, do ano passado, então, foi de 2,7 milhões de toneladas, das quais 1,7 foram exportadas. E ela é a 4ª cultura mais importante aqui no país, atrás aí da soja, da cana-de-açúcar e do milho. E como 4ª cultura mais importante, isso significa que a gente tem grandes áreas aí cultivadas e sendo ela uma das culturas que mais consomem agrotóxicos, a gente já automaticamente deduz que é mais uma cultura aí jogando produtos químicos pesados no meio ambiente. Então, a própria Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela coloca que essa produção agrícola do algodão, o cultivo do algodão, para que ele seja sustentável no país, no sentido de continuar esse crescimento da produção e gerar renda, enfim, sob o ponto de vista do agronegócio, a própria Embrapa reconhece que mesmo ela sendo uma das grandes culturas
temperaturas, há sim a necessidade de produzir, de cultivar o algodão de maneira mais ecológica, trazendo conceitos de aumentar a biodiversidade, aumentar os consórcios de cultivos junto com o algodão, por uma razão bem específica, que se chama gradiente latitudinal de diversidade. Que coisa é essa, então? Bom, esse gradiente, o que ele é? Existe um padrão, se a gente for pensar do polo para a linha do Equador, né, dos polos da Terra em direção à linha do Equador, que quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais próximo ao trópico, à linha do Equador, maior é a biodiversidade. Isso é uma coisa óbvia. Então, a gente tem aí uma diversidade de espécies mínima nos polos e máxima nas áreas tropicais. Muito simples de entender. Mas a própria Embrapa e os seus pesquisadores apontam que as culturas agrícolas elas têm que acompanhar esse padrão. Do contrário, a gente começa a ter muitas problemáticas com pragas e doenças. E o que acontece muito no Brasil? E principalmente com a cultura do algodão, né? Nas zonas temperadas, os problemas com pragas e doenças são menores, justamente por essa baixa diversidade, né, de espécies. A gente tem uma vantagem em áreas tropicais que a gente pode produzir o ano inteiro devido à alta luminosidade e às altas temperaturas. Então, o próprio ciclo da cultura do algodão ele é mais curto, o que permite produzir mais de um ciclo no ano. Mas, ao mesmo tempo, essa alta produção, produzir mais de um ciclo no ano, e eu já comentei algo similar a isso naquele vídeo que eu falava sobre a Ana Primavera e a questão da qualidade do solo e da vida do solo, que esses cultivos sucessivos da mesma cultura são muito perigosos, porque isso é muito fácil de pragas se tornarem resistentes a agrotóxicos. E aí, mesmo o agrotóxico, que não é uma coisa boa de se usar, não vai mais nem ter efeito sobre aquelas pragas e doenças, inviabilizando às vezes esses cultivos. Então, quanto mais próximo aos trópicos, maior é a necessidade de diversificar os cultivos. Então, a indicação da Embrapa é justamente fazer esses cultivos consorciados, não repetir cultivos, usar controle biológico no lugar de agrotóxicos, tornando essa produção do algodão menos impactante sob o ponto de vista ambiental.